O câncer de mama é a principal causa de morte oncológica entre mulheres ocidentais, perdendo apenas para o câncer de pulmão e para tumores de pele, como o melanoma. Pensando nisso, não seria interessante sabermos quais são os fatores de risco para o seu desenvolvimento? Por exemplo, no câncer de pulmão temos o cigarro e no melanoma a exposição à radiação ultravioleta. Mas quais seriam os fatores de risco para o câncer de mama? Pois se os soubermos, seria muito mais fácil de agir em prol da prevenção. Você está assistindo ao Mede Tudo, o canal que mede tudo sobre a medicina. Vamos agora, então, abordar uma lista completíssima sobre os principais fatores de risco para o câncer de mama. Mutações hereditárias. Aproximadamente 5% a 10% dos carcinomas de mama ocorrem em pessoas com mutações hereditárias nos genes supressores de tumores, a saber, os genes B, R, C, A, 1 e 2. Além do gene T, P, 53. Para esses indivíduos, o risco de câncer de mama é de mais de 90%. Parentes em primeiro grau com câncer de mama. Aproximadamente 15% a 20% das mulheres com câncer de mama têm um parente de primeiro grau, mãe, irmã ou filha, acometido, mas não portam uma mutação genética relacionada ao câncer de mama. Esse aumento de risco se deve, provavelmente, à associação de genes que aumentam a suscetibilidade de baixo risco e à participação de fatores ambientais. Estudos de associação extensa dos genomas estão sendo realizados para encontrar as variações genéticas envolvidas. É importante notar que o risco não aumenta se o único parente afetado pelo câncer for a mãe, na menopausa. Raça, etnia. A etnia mostra a relação com o risco de câncer de mama. Mulheres brancas não hispânicas têm maior incidência nos Estados Unidos. A variação na frequência dos genes do câncer de mama entre os grupos étnicos é parcialmente responsável por essas diferenças. Por exemplo, mutações nos genes BRCA, 1 e 2 são particularmente frequentes nas populações judaicas. Idade. O risco do câncer de mama aumenta no decorrer da vida da mulher, alcançando seu pico entre os 70 e 80 anos de idade e declinando vagarosamente depois disso. Idade da menarca. A menarca em mulheres com idade inferior aos 11 anos aumenta o risco em 20% quando comparadas às mulheres com menarca após os 14 anos. A menopausa tardia também aumenta o risco. Idade no nascimento do primeiro filho. Uma gravidez a termo antes dos 20 anos diminui pela metade o risco quando comparada com mulheres nulliparas ou mulheres que têm mais de 35 anos quando deram à luz a primeira vez. Doença mamária benigna. Uma biópsia mamária anterior revelando hiperplasia atípica ou alterações proliferativas aumenta o risco de carcinoma invasivo. Exposição estrogênica. A reposição hormonal da menopausa aumenta o risco de câncer de mama, particularmente quando estrogênio e progesterona foram administrados em conjunto por anos. A maioria dos casos é de carcinomas pequenos com RE positivos. Ao contrário, os contraceptivos orais não parecem aumentar o risco de câncer de mama. A redução do estrogênio endógeno pela oforectomia diminui o risco de desenvolvimento de câncer de mama em até 75%. Fármacos que bloqueiam os efeitos estrogênicos, por exemplo, tamoxifeno, ou a formação do estrogênio, por exemplo, inibidores de aromatases, também diminuem o risco de tumores RE positivos. Densidade mamária. Mulheres com mamas muito densas na mamografia têm de 4 a 6 vezes mais riscos de desenvolverem carcinomas RE positivos e RE negativos quando comparadas às mulheres com menor densidade mamária. A alta densidade da mama pode ser hereditária e está relacionada a outros fatores de risco, como idade avançada no nascimento do primeiro filho, menor número de filhos e reposição hormonal na menopausa. A persistência de uma alta densidade da mama em mulheres idosas pode ocorrer devido à falha da involução normal da mama nesta fase. Exposição à radiação. A radiação torácica, secundária a tratamentos de câncer, exposição à bomba atômica ou a acidentes nucleares, resulta em maior incidência de câncer de mama. O risco é maior com a exposição na idade jovem e com altas doses de radiação.
Por exemplo, mulheres nos seus 10 anos e antes dos 20 anos, que receberam radiação torácica para linfoma de Hodgkin, têm 20% a 30% de risco de desenvolverem câncer de mama nos próximos 10 a 30 anos. Mulheres idosas submetidas à radiação não estão sujeitas a esse risco. Carcinoma da mama contralateral ou de endométrio. Aproximadamente 1% das mulheres com câncer de mama desenvolve, por ano, um carcinoma na mama contralateral. Carcinomas mamários e endometriais têm vários fatores de risco em comum, dos quais o mais importante é a exposição prolongada à estimulação estrogênica. Dieta. Grandes estudos têm falhado em demonstrar associações entre o risco de câncer de mama e a ingestão dietética de um tipo específico de comida. O consumo alto ou moderado de álcool aumenta o risco. Obesidade. Mulheres obesas com menos de 40 anos de idade têm menor risco em consequência de ciclos anovulatórios e níveis menores de progesterona. Em contraste, o risco aumenta para mulheres obesas na pós-menopausa, o que é atribuído à síntese de estrogênio em áreas com acúmulo de gordura. Exercícios. Provavelmente existe um pequeno efeito protetor nas mulheres que praticam atividades físicas. Amamentação. Quanto mais tempo a mulher amamentar, maior a redução do risco. A lactação suprime a ovulação e pode desencadear diferenciações terminais das células luminais. A menor incidência de câncer de mama em países em desenvolvimento pode ser explicada pela amamentação mais frequente e duradoura dos bebês. Tóxicos ambientais. Existe uma preocupação de que os poluentes ambientais, como os pesticidas organoclorados, tenham efeitos estrogênicos em humanos. Possíveis interações com outros fatores de risco estão sendo investigadas, mas associações definitivas ainda precisam ser confirmadas. Era mais isso, gente. Curtiram o conteúdo? Se sim, não esqueçam de se inscrever aqui no canal. E também me seguir lá nas outras redes sociais. Links na descrição. Forte abraço e até a próxima.